A paz, queridos, estamos aqui para trazer mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estudar a lição de número 12. O título é A Promessa de Vida Abundante. Nós estamos estudando aí sobre as promessas de Deus, né? E hoje nós chegamos na grande promessa de Jesus, quando ele disse, né, que daria vida e vida com abundância. Então é isso que nós vamos estudar hoje para a glória do nome do Senhor. O nosso texto áureo diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão roubar, matar e destruir, e eu vim para que tenham vida e tenham vida com abundância. Isso aí está lá em João capítulo 10, verso 9 e 10. A verdade prática diz: ó Senhor, o Senhor Jesus tem uma promessa de vida abundante para quem se relaciona com Ele de maneira plena, né? Então, é bênção de Deus. E a nossa leitura bíblica em classe está em João capítulo 10, versos de 7 a 18, ok? E, mais uma vez, lembrando, se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva, deixa o seu like, tá? Compartilha aí com seus amigos, grupo, nos ajuda aí a continuar divulgando a palavra do Senhor, tá bom? E também, né, sendo o nosso canal monetizado, você assistindo os anúncios, você nos ajuda aí na monetização, tá bom? Hoje está meio agitado aqui, tá muito barulho de moto, cachorro latindo, criança chorando, mas nós vamos até o final e vai ser bênção, tá? Vai ser bênção, tá bom? Quando está meio tumultuado assim, significa que a bênção vai ser maior, tá bom? Fica aí conosco até o final e nos ajuda aí a continuar divulgando a palavra do Senhor. Bem, então, nessa lição a gente vai ver uma promessa da parte de Deus, né? Vida abundante. Porque, entenda bem, a gente sabe que o mundo tem 800 bilhões de pessoas aí, mais ou menos, né? E nesses 800 bilhões, você sabe que tem muita gente infeliz. Todo mundo está vivendo, mas não é uma vida com abundância. Muitos estão vivendo infelizes, muitos não querem viver, estão vivendo, mas não querem, outros não querem viver, mas não querem morrer, estão numa situação difícil, estão angustiados, tristes, né? Ansiosos, que nem vimos na lição anterior. Então, estão vivendo, mas falta neles a vida abundante. Certo? Agora, por que eles não estão vivendo essa vida com abundância? Porque falta Jesus. Está entendendo? Porque Jesus mesmo disse: eu vim para que tenham vida, e tenham vida com abundância. Então, bilhões de pessoas estão vivendo, mas infelizes. Motivo? Não tem Jesus. Entendeu? Falta o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Mas se você tem Jesus, você está vivendo essa vida. Você pode ter momentos difíceis, né? No mundo tereis aflições, mas essa vida abundante, essa vida eterna, nós temos já plantada dentro de nós. Então, Jesus, ele é a fonte de vida abundante. Na verdade, Jesus é a fonte da verdadeira vida, entendeu? Então, o Evangelho de João, lá no capítulo 10, ele apresenta o Senhor Jesus como o bom pastor. Ele não é só pastor, ele é o bom pastor. Ele não é só bom pastor, ele é o bom pastor. Ele não é um bom pastor, né? Igual aquele sujeito chegou: bom mestre, né? O que devo fazer para herdar a vida eterna? Ele estava comparando Jesus com outro bom mestre, os bons mestres da época. Mas Jesus não é um dos bons mestres, ele é o. Então, o artigo aqui é definido. Ele é o pastor, o bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas, entendeu? Então, essa é a grande imagem
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, além dessa imagem, João 10 também apresenta Jesus como a porta das ovelhas. Ele, além de ser o pastor, ele é a porta, certo? A porta estreita da salvação. Ele mesmo falou, eu sou o bom pastor. Depois ele fala, eu sou a porta. Não adianta entrar por outra porta que não vai ter vida abundante. Entendeu? Então, a vida abundante é uma vida eterna, é uma vida de comunhão com Deus, é uma vida de fé, é uma vida de confiança, é uma vida de certeza da salvação. Tá entendendo? Morrer todo mundo vai, ninguém vai ficar para semente aqui. Nem se costuma dizer, né? Esse adágio. Mas a gente vai um dia partir, mas nós temos certeza que vamos partir para uma vida melhor, né? Porque Jesus é o nosso pastor e ele deu a vida por nós. Ele morreu em nosso lugar, entendeu? Então, esse relacionamento eterno com Deus, como ovelha, é o principal motivo ou razão da nossa vida com abundância, tá? Então, a gente precisa de Deus. Sem Deus, não tem vida com abundância. Quando encontramos Jesus, podemos viver de verdade, fazendo o bem para a glória de Deus. A fonte da vida abundante. Nos versículos, né, que nós lemos, nosso Senhor Jesus faz o contraste entre ele, que é a porta, e os outros que vieram antes dele. A diferença é muito grande, né? Quem não tem Jesus como pastor, ele não vê diferença. Mas quando você aceita Jesus e tem Jesus como teu pastor, você vê a diferença de Jesus para os outros, né? A gente vê a diferença. Quem não tem Cristo não vê diferença nenhuma. Não sabe o que é vida abundante, não sabe o que é um bom pastor, não conhece a bondade de Deus, né? Mas quando a pessoa se converte, ele dá ouvido à palavra de Deus, que a fé vem pelo ouvir, ele aceita Jesus, ele passa a desfrutar da vida abundante, que é uma vida superior. Vida abundante é diferente do que estão vivendo a vida comum por aí, né? Sem fé, sem esperança, sem Deus, sem paz. Isso não é vida abundante. A gente passa por todos os problemas, mas temos uma visão diferente da vida. Temos uma visão diferente de Deus, né? Nós não temos Jesus como uma pessoa que foi inteligente, que foi legal, né? Foi gente boa. Não, nós temos a visão de Jesus como um bom pastor que cuida das ovelhas e que deu a vida por elas, né? Então, Jesus é a fonte de vida abundante, certo? Então, ele mesmo diz, né, que o nosso Senhor faz um contraste. Isso aqui é importante a gente entender. Entre ele, que é a porta, e os outros que vieram antes deles. Inclusive, quem veio antes dele é identificado como ladrões, salteadores, que apenas trazem roubo, morte e destruição no nosso Senhor. É a atuação do diabo, né? Satanás é assim. Ele veio roubar, matar e destruir, mas ele finge que é o bom pastor. Mas ele é falso e mentiroso, entendeu? Então aqui a gente pode fazer um contraste entre o agir de Deus e a ação de Satanás e seus demônios. Então o diabo, o nosso adversário, ele veio roubar, matar e destruir e acabou, entendeu? Mas Jesus não, ele veio da vida e vida com abundância. Ele perdoa os nossos pecados, purifica o nosso coração. Você já tem Jesus na sua vida? Se você tem Jesus na sua vida, você tem vida e vida com abundância. Se não tem Jesus na tua vida, você precisa aceitar Jesus e entender que sem Jesus você nada pode fazer. Você vai morrer sem salvação, tá? A fonte de amor, né? Então a gente vê que essa imagem de Jesus, do bom pastor, né? Quer dizer, é cuidado, é proteção, né? É alimento. Tudo isso Jesus dá para as ovelhas dele. Nós temos o cuidado de Deus, certo? Temos a proteção de Deus,
e temos também o alimento de Deus. Certo? Nós somos alimentados espiritualmente por Deus, a palavra de Deus. Jesus falou, né? Quando Satanás mandou ele transformar pedra em pão, e Jesus falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós somos alimentados pelo bom pastor através da palavra. Né? A palavra é bênção na nossa vida. Por isso, ninguém pode tirar as ovelhas da mão de Jesus. Se a pessoa quiser sair, ele não segura, não. Uma vez ele falou, quando o pessoal queria abandonar ele falou para os apóstolos: vocês querem ir embora também? Né? Porque Deus não quer ninguém obrigado com ele, não. Ou tem comunhão com ele ou não tem. Quem tem comunhão com ele, aí está debaixo da proteção do bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Tá bom? Então, a relação com suas ovelhas é baseada no amor. Porque Deus não vê nada em nós de interessante, não. Deus faz o que Ele faz por nós através de Jesus, é porque Ele nos ama. Está entendendo? Não existe boas obras em nós, não existe nada em nós que venha justificar o amor de Deus. Deus nos ama porque Ele é amor. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, nós não temos como em que nos gloriar. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos de Deus. Então, nós não merecemos nada de Deus. Tudo que Deus faz por nós é por misericórdia. Ele deu a vida pelas ovelhas, porque Ele ama as ovelhas. Está entendendo? Número 2 aqui. Jesus, a gente sabe que Ele é a fonte da verdadeira vida e vida com abundância. Não é uma vida qualquer. Então, a vida abundante, conceito de vida abundante, mediante o relacionamento que estabelecemos com Deus por meio de Jesus, o nosso pastor. Podemos comentar, né, a respeito do que significa a vida abundante. Primeiramente, sabemos que o ser humano ele tem necessidades físicas, emocionais e espirituais. Certo? E o bom pastor, ele trata dessas 3 áreas na nossa vida. Ele é um pastor completo. Ele não é um pastor que só trata da comida, só trata do alimento. Não, ele trata do espírito também. É um pastor que cuida também da alma, das emoções, da vontade. Porque um pastor, ele cuida da ovelha, todo dia ele pega a ovelha, dá o alimento, dá um passeio com ela, volta, guarda no aprisco, e está cuidando do alimento. Mas o nosso pastor, ele cuida do alimento físico, alimento espiritual, mental, emocional. É um tratamento completo. É por isso que é chamado de vida com abundância. Você não cuida só de um aspecto físico, o alimento físico, não. Nem só do alimento emocional, né? Nos alimenta emocionalmente, a gente se sente bem emocionalmente, se sentimos felizes, porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é o quê? A nossa força. Né? Então, isso é muito importante, isso foi prometido, certo? Trata-se de uma nova vida, integralmente. Deus não se interessa só pelo corpo físico, não se interessa só pela alma e não se interessa só pelo espírito. Ele se interessa pelos 3, espírito, alma e corpo. Acabou. Entendeu? Então, a vida abundante também influencia a família, certo? Você vê que aquele carcereiro, pelo testemunho de Paulo lá, né, ele deu aquele grito: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Paulo gritou lá: olha, crê no Senhor Jesus e acabou? Não. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ah, que bênção, né? Você vai crer no Senhor Jesus e vai ser salvo você e a tua casa. Olha só, querido, vê que isso aí foi abrangente, né? Crer no Senhor Jesus. Então, a salvação em Cristo não se aplicaria apenas ao carcereiro.
entendeu? Mas toda a sua família. Naquela noite, toda a família do carcereiro foi batizada, entendeu? Então você vê que a vida com abundância chegou naquela família. É isso que é vida com abundância, é salvação, é novo nascimento, é libertação do poder de Satanás, é sair das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso é que é vida com abundância. Você sai das trevas, da vida medíocre, e vai para a vida abundante, que é a luz. E Jesus falou: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Tu está seguindo a Jesus? Tu está andando na luz. Não está seguindo a Jesus? Tu está andando em trevas. Entendeu? Mas pode mudar. Muda, sai das trevas para a sua maravilhosa luz. Tá? Aqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vi diversas bênçãos provenientes da vida abundante, entendeu? A gente precisa ver isso. Então vamos aqui para a parte 3. O que identifica uma vida com abundância? Bem, primeiramente é a alegria do Senhor. Não é possível alguém que diz que nasceu de novo, que é uma nova criatura em Cristo Jesus, que tem Jesus como seu pastor, e é a ovelha de Jesus e vive só triste, não tem alegria. Então, tem que ver, né, se realmente passou pela obra da regeneração. Se ele de bode se transformou em ovelha. Tem que ver, né? Porque a alegria do Senhor é a nossa força, entendeu? O apóstolo Paulo, ele sempre escreveu essa palavra: regozijai-vos sempre no Senhor. Regozijai-vos, alegria. Olha, você lê a epístola de Filipenses, Paulo preso, ele escreveu aquela epístola, é uma das epístolas que mais ele fala de alegria em Deus. Ele não fala da alegria porque está rico, ele não fala da alegria porque está andando à vontade, não, ele fala, a alegria dele era em Deus, certo? Porque a alegria do Senhor está lá em Neemias 8:10, é a nossa força. Então, querida, a alegria não é também ficar rindo o dia todo aí, não, a alegria do Senhor é que mostra a verdadeira identidade do crente. Pode estar até sério, mas no seu interior ele está feliz, porque ele sabe quem é o pastor dele, entendeu? Ele pode estar até passando luta, mas ele está em paz, porque ele sabe quem é o pastor dele, entendeu? Ele sabe que o bom pastor deu a vida por ele, e ele agora é ovelha, entendeu? Então, em Provérbios diz que a alegria é um bom remédio. Então, essa virtude mostra que estamos bem e em paz com Deus, entendeu? A gratidão por tudo, né? Outro aspecto importante de uma ovelha. Uma ovelha não é só feliz com o pastor. A ovelha, realmente, a ovelha de Jesus, ela é agradecida, entendeu? Então, a gratidão é uma virtude cristã que revela a humildade e, ao mesmo tempo, a dependência total de Deus. Entendeu? Então, muitas vezes, ao invés da gente murmurar, a gente devia estar agradecendo. Lembra do povo lá no deserto? Reclamaram direto, murmuravam direto contra Deus, contra Moisés, contra Arão, contra todo mundo. Ficaram prostrados lá, porque Deus odeia a murmuração. Eles deviam estar sendo agradecidos, porque Deus tirou eles, né? De onde Deus tirou eles? Do Egito. Quantos milagres Deus fez para tirar eles? Para mostrar o poder. Deus podia tirar eles sem fazer milagre nenhum, mas tirou eles fazendo milagre para mostrar o poder dele. Entendeu? Então, a vida com abundância, quem tem vida com abundância não fica murmurando. Quem vive murmurando é sinal de que não, se nasceu de novo, está se desviando. Entendeu? Então, agora nós temos até um sonzinho aí, ó, tá escutando? Para animar aqui a aula. Entendeu? Mas tá bom, vai dar para a gente continuar a nossa aula aqui. Bem, deixa o cara tocar lá, né? Bem, a vida no espírito, vida de oração. Então,
na vida abundante, o Espírito Santo preenche o crente, entendeu? A Bíblia diz que para viver no Espírito devemos estar inclinado às coisas do Espírito. Quem é da carne se inclina para as coisas da carne. Quem é do Espírito se inclina para as coisas do Espírito. Quando alguém está totalmente inclinado para a carne, porque ele é da carne. Né? A carne aqui é a natureza pecaminosa, aquilo que Paulo falou. A carne luta contra o Espírito luta contra a carne, para que você não faça o que você quer. Entendeu? Então a gente precisa prestar atenção nisso, que o Espírito Santo, ele preenche o crente, ele enche o crente, tá bom? O Espírito Santo, ele completa dentro da gente o que está faltando. Deu para entender? Então você não precisa de preencher nada interior com coisas externas, porque o próprio Espírito já é suficiente para manter você satisfeito intimamente. Entendeu? Claro, né? Então é preciso ser cheio do Espírito Santo, andar nele para termos vida plena. Jamais podemos extinguir o Espírito Santo, porque você pode resistir ao Espírito, né? Nem Estevão falou, muitos resistiam ao Espírito. Você pode entristecer o Espírito, você pode apagar o Espírito. Tanta coisa que você pode fazer, né? Mas você pode dar lugar, amar, tá bom? Então, mais uma vez, o apóstolo Paulo exorta: orai sem cessar. Quem não ora, não tem como ter vida abundante. Tá? A vida abundante precisa de gente de oração, para conservar aquilo que Deus já fez por você na cruz, através de Jesus. Tá bom? Então, precisamos reconhecer que na rotina da nossa vida, devemos ter sempre uma ocasião para orar, quer em casa, quer no trabalho, ao acordar, ao deitar. O apóstolo nos exorta: perseverai em oração, orai sem cessar. Tá bom? Jesus mesmo falou, ó, entra no teu quarto, fecha a porta e fala a teu pai, Deus, que está em secreto. E teu pai que te vê em secreto te recompensará. Ovelhas de Jesus, há uma recompensa para quem tem uma vida de oração. Tá bom? Então, Deus te abençoe e vamos até a próxima lição. E não se esqueça, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, assista os nossos anúncios, continua nos ajudando aí e Deus vai continuar nos abençoando. E até a última lição, a lição 13. Um abração, um beijo no coração.